Debate CBN 2012, Cidade Nova 10. Olá, Natália Devers, boa tarde a você que nos acompanha também pela 93.5 FM, a Rádio CBN, a Central Brasileira de Notícia. Era da FETransporte e também presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória do GVBus. Nesse primeiro momento, o diagnóstico do setor para a mobilidade urbana, no próximo bloco, efetivamente, a apresentação das propostas. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer enorme a gente poder estar participando desse debate. Nós que vivemos mobilidade urbana o dia inteiro, né? Não só como pessoa física, mas pessoa jurídica nos nossos negócios. Eu gostaria de começar dando uma informação dada para o professor Maurício, uma coisa que ele citou, que no Espírito Santo, em função dessa elevada taxa de crescimento econômico que o Estado vem tendo, como o Mário bem falou, nos últimos 10 anos a nossa frota dobrou de tamanho e as nossas vias aumentaram 4%. Então, está explicitado e explicado o que está acontecendo na cidade. O nosso segmento, né, transporte de passageiro, público de passageiro e cargas, ele praticamente ele é visto e quase que é uma realidade que ele é o maior vilão disso, né? Ele é vítima e vilão ao mesmo tempo dessa situação. Nós estamos num modelo de, por exemplo, no transporte público, que é um modelo esgotado, um modelo falido, né? As empresas de ônibus, por exemplo, por mais que elas se esforcem no seu serviço, elas têm muito pouco a fazer, a melhorar. Se você não mudar a estrutura de como funciona esse sistema de transporte, você não consegue mais levar qualidade. A percepção da população é de que o serviço é cada dia pior. Mas não é, o serviço ele é o mesmo e melhorando um pouquinho. Só que a percepção, quando você cai nesse sistema viário estrangulado, é de que é cada vez pior. E, por exemplo, na Europa, quando o senhor falou muito bem, você tem essa que é uma coisa que a gente está defendendo muito, que é a multimodalidade, né? É você ter o BRT, você ter o ônibus alimentador, você ter o aquaviário, você ter a ciclovia, você ter um VLT daqui a pouco, né? Você ter um metrô, se for possível. Só que tem uma situação. Na Europa, isso é tudo amplamente subsidiado, né? E o Brasil, como em país em desenvolvimento, você não tem verba, dinheiro suficiente para você prover esse transporte multimodal de qualidade e fazer todas as outras coisas que você tem de segurança, educação, saúde, tudo o resto que o país tem que fazer. Lá as políticas públicas nesse quesito, eles vão mal economicamente, mas nesse quesito eles são bem resolvidos. E nós não temos isso bem resolvido no Brasil. Então, efetivamente, o Brasil hoje não tem dinheiro, pouquíssimas cidades, para se falar em metrô, por exemplo, né? Mesmo cidades muito estranguladas. Então, o Estado lançou um plano de mobilidade urbana, muito interessante. Eu acho que pela primeira vez uma coisa que tem conexão, ele tem integração, ele precisa se concentrar mais na solução para o setor de cargas, porque ele não está bem resolvido, mas efetivamente ele dá aí uma perspectiva, abre um azul aí no céu de que algumas coisas boas podem virão acontecer nos próximos 3, 4 anos com a entrada do BRT, e você dá uma qualidade, volta uma qualidade do transporte que hoje efetivamente nós perdemos. Os ônibus aqui da Grande Vitória, GVBus, Simone Guilherme Moura. Bom, antes de apresentarem as 5 propostas do nosso segmento, eu queria falar para vocês que nós acabamos de formar um grupo de trabalho da mobilidade urbana, onde fazem parte 7 ou 8 entidades, que é FINDES, FEComércio, ATRES, APRA, Transcargas, GVBus, 7Pés e FETransporte. Porque nós chegamos à conclusão que não adianta você debater mobilidade urbana individualmente, por setor, né? Porque a FINDES, que está lá, estão lá as indústrias, a FEComércio, que está lá os comerciários, e por aí vai, todas as pessoas estão envolvidas na mobilidade, elas são afetadas pela mobilidade. O pessoal das cargas, né, a ATRES e a APA, que é o pessoal dos terminais retroportuários, né, enfim,
Então, nós fizemos um grupo de trabalho e nós vamos discutir e tirar ali propostas, enfim, indicações consensadas do que é melhor para a mobilidade, tá? Então, esse grupo extraímos dali, inclusive, as nossas propostas. A primeira delas é uma alteração do horário de trabalho dos profissionais que desempenham atividades públicas e privadas para desconcentrar o horário do pico. É aquela velha, uma coisa que não é tão nova essa discussão. A FINDES fez uma pesquisa há um tempo atrás, e é justamente você descasar o horário de pico. Por que a cidade para? Porque todo mundo entra e sai na mesma hora. E isso é no mundo inteiro. Você pode ir em qualquer modal de transporte, você vai no metrô de Londres, você vai no trem-bala lá não sei da onde, quer dizer, aonde você for, o horário de pico é todo estrangulado. Justamente por isso. Então, há essa possibilidade, quer dizer, com boa vontade, com pesquisa, com ônibus se adequando a essa diferença de horário de demanda, é possível a gente fazer isso e tirar um pouco desses gargalos do horário de pico, que é onde para muito mais a cidade. O prefeito já conseguiria adequar assim, o horário dos funcionários do município para que não fique todo mundo... Sim, eu acho que sim. E aí, então, já colocando como segundo ponto, quando você fala um prefeito, quando você fala de região metropolitana, tudo que um prefeito fizer, às vezes não é o suficiente, porque você está numa região metropolitana que de um quilômetro para o outro você está em outra cidade, né, assim, adensada. Então, uma coisa que a gente defende também como proposta é uma gestão integrada da mobilidade urbana, através de uma agência, não sei se seria uma agência, com a participação dos municípios e do Estado, justamente para você não discutir mobilidade individualmente, que não leva a lugar nenhum, e é o que a gente está vendo aí. Ah, porque fez uma ponte lá não sei aonde, porque está fazendo agora. Não resolve o problema como um todo, né? Igual o nosso amigo que falou, você anda ali e para logo adiante. Então, é uma agência para você discutir mobilidade integrada. E aí sim, um tema desse anterior, que é a alteração do horário de trabalho, você conseguiria inserir numa discussão dessa, né, mais comunitária. O terceiro ponto seria a municipalização das vias federais, né, como, por exemplo, a BR-262, lá em Campo Grande, Cariacica, a BR-101 Norte, tem aquele trecho da entrada do Boticapuaba, a estadualização da segunda ponte. Por quê? Porque são os maiores gargalos da nossa cidade. E aí o que acontece? Não se pode fazer nada, porque são vias federais dentro da nossa cidade, né? Você vê que Boticapuaba é um absurdo que acontece com os caminhões. A gente tem toda uma vocação logística portuária, e esses assuntos, aquele nó que dá lá na entrada da ArcelorMittal, lá na Serra, Campo Grande, enfim, Cariacica. Então, isso é fundamental para você destravar os maiores gargalos que existem na nossa região metropolitana. Quarto ponto, talvez o mais importante para a gente, mas aí, justamente o que já foi falado pelo professor, pelo André, implantação da prioridade do transporte público em detrimento ao transporte individual, sendo o BRT, eu diria, o grande agente disso, né? Volto a repetir, o governo já está com o projeto pronto, ele está fazendo um projeto executivo, já tem o dinheiro disponibilizado pelo BNDES, e enfim, vai acontecer, é só ter paciência que os projetos demoram, mas o BRT já está chegando para a gente, é o grande ator disso. E fazer essa priorização do transporte coletivo, mas através da multimodalidade, né? Inserindo o aquaviário, inserindo a ciclovia, você ter bolsões de estacionamento para bicicletas, né? Na estação de aquaviário, em alguns terminais de transporte. Você talvez poder usar uma bicicleta, os ônibus que circularem no BRT nos finais de semana, você poder levar uma bicicleta dentro, talvez num entrepico. Quer dizer, a gente quebrar paradigmas de que o transporte é de ônibus e aí somente não. A gente defende viabilidade, qualidade de vida, principalmente. Tá? Bom, e a quinta questão, não menos importante, é a otimização do acesso aos portos e a gestão de cargas, né? Eu volto a repetir, nós somos um estado com toda a vocação logística, portuária, de serviços,
e não há priorização nenhuma. Você tem o Portal Sul ali, que deveria ser o Portal Sul, o Portal Príncipe, aqui não é um nó para o nosso porto. O Porto de Vitória está ampliando o seu cais, você não tem acesso, ninguém pensou nisso. Você tem caminhões de granito, mais de 300 dentro da cidade, causando acidentes. Então, quer dizer, a gente quer se desenvolver economicamente, mas sem pensar nessas questões. Então, essa seria a nossa querida proposta.